diferente daquele... Conclua, candidato. E com relação ao Vale Transporte, só tenho duas coisas a dizer. Ou você entrega o dinheiro para o funcionário público, ou você passa o dinheiro para uma empresa privada. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que temos que passar para o trabalhador da educação. Vladimir, vamos falar agora PNDE, Plano Nacional de Educação. Existe uma meta estabelecida pelo PNDE, Plano Nacional de Educação, para a ampliação do atendimento à escola infantil. Esta proposta também faz parte das preocupações dos candidatos. Sobre esse assunto, gostaríamos de saber como se dará essa ampliação, como será a sua política de infraestrutura, já que temos escola em péssimas condições. Essas crianças são atendidas em condições adequadas, respeitando-se ao número de alunos por turma, ou haverá chamada de turmação? O senhor garantirá o número adequado de professores e assistentes, ou teremos arranjos, improvisações que esgotam professores e gestores? Em primeiro lugar, precisamos entender o país que vivemos. Nós estamos num país onde é a sexta maior economia do mundo. O Brasil tem a maior carga tributária de todo o planeta. O Brasil arrecada só de imposto 1,6 trilhão de reais por ano. É dinheiro suficiente para dar educação, para dar moradia, transporte público e de qualidade. Por que isso não é feito? Porque, infelizmente, o dinheiro não está indo para as obras sociais. Hoje tem sim, Marcelo, 5.000 crianças fora da escola. Nós precisamos resolver isso. De que forma? Construindo as escolas de educação infantil que está faltando, contratando professores especializados para cuidar das nossas crianças, ou seja, através de concurso público, nós precisamos contratar os professores. Eu creio que a maioria dos professores também tem dificuldade de conseguir uma vaga para a escola de educação infantil. Os bairros da nossa cidade crescem num ritmo acelerado. A Vila Donária passou de 500 moradores para 2.000. E temos a mesma creche que existia há 10 anos atrás, com a mesma quantidade de professores e alunos. Essa história tem que ser mudada. E isso só se faz com vontade política. O primeiro ponto que nós queremos dizer é que nós vamos reduzir os cargos de confiança drasticamente, se possível acabar com eles, reduzir drasticamente o salário do prefeito, do secretariado, dos vereadores. Somos contra a enturmação, inclusive da Câmara de Vereadores. Vladimir, o senhor esteve pouco tempo atrás visitando o colegiado do CMP, e o senhor, em seu pronunciamento junto ao colegiado, o senhor deixou bem claro que o seu secretário de Educação será escolhido pelos próprios professores e pela comunidade educacional. Nossa pergunta é o seguinte: caso esta escolha recaia sobre um professor de outro partido, contrário às suas convicções políticas, ele ou ela poderá assumir e implementar as suas próprias ideias sobre a educação? Bom, eu estou absolutamente tranquilo. Quero agradecer essa pergunta, porque não só o secretário da Educação, mas o conjunto das diretrizes para a educação tem que ser elaborada pela comunidade escolar. E eu não tenho nenhuma dúvida que vocês saberão fazê-lo. Eu poderia fazer aqui o discurso mais brilhante, gente. Eu não agradaria vocês, por quê? Porque a resposta para os problemas da educação quem tem é vocês. E eu quero afirmar categoricamente: nós vamos formar
o Conselho Municipal da Educação, o Conselho Popular da Educação, e está dentro dessa sala a grande maioria que farão parte deste conselho. Não só a prioridade da educação vai ser votada por vocês, como as pessoas que comporão o conselho certamente estão dentro dessa sala, são quem vive, são quem milita e quem dedica a sua vida à construção dessa escola. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que vocês vão escolher o secretário da educação, mas acima de tudo, escolher a política que ele vai aplicar. Não vai sair da cabeça do prefeito ou de nenhum secretário, mas sim dos trabalhadores em educação e da comunidade escolar. Então, no seu governo, poderia ser, por exemplo, qualquer um dos candidatos da oposição? Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho a mínima dúvida disso, que a autonomia tem que ser do Conselho da Educação. E se o prefeito ousar e contrariar esse conselho, certamente ele será expulso do partido, gente. Porque isso aqui é um princípio de classe nosso. Nós vivemos a nossa vida em defesa da classe trabalhadora e não seria diferente na área da educação, que deve ser a base para qualquer sociedade desse país. Obrigado. Candidato Vladimir, o projeto de escola em tempo integral não tem funcionado de acordo com os padrões de qualidade condizentes com o projeto dessa importante magnitude. Salas improvisadas, condições inadequadas, falta de pessoal são alguns dos problemas apontados. Qual é a sua proposta para esse assunto relevante de importância? O projeto de escola de tempo integral não tem funcionado de acordo com os padrões de qualidade condizentes com um projeto dessa importância e magnitude. Salas improvisadas, condições inadequadas, falta de pessoal, são alguns dos problemas apontados. Se for prefeito, qual é a sua proposta para este assunto relevante de tanta importância para a comunidade? Primeiro é preciso dizer aqui que hoje nós não temos nenhuma escola de tempo integral. Existem algumas turmas de algumas escolas. E para mudar isso, precisamos primeiro construir no mínimo 30% a mais de espaço físico, construção de escolas, contratação de professores. E para fazer isso é preciso vontade política. De novo eu volto a dizer para vocês, dinheiro tem. A nossa prefeitura arrecada por dia mais de R$1 milhão. Mas infelizmente esse dinheiro hoje está servindo para dar isenções às grandes empresas, incentivos fiscais. Uma empresa única que virou polêmica em toda a campanha eleitoral recebeu um incentivo fiscal em torno de R$50 milhões. Com esse dinheiro nós poderíamos começar a resolver o problema da educação de Passo Fundo. E isso nós vamos fazer. Por que nós vamos fazer? Porque eu tenho um lema que eu deixei bem claro desde o primeiro debate dessa campanha. Eu acho que cada real que nós gastamos com a educação, nós economizamos 3 na contratação de policiais, na construção de presídios, porque sem dúvida nenhuma a valorização do professor e a valorização da educação como base para uma sociedade começa a se resolver a metade dos problemas de violência, começa a se resolver a metade do envolvimento da nossa juventude na drogadição. Nós precisamos fazer com que que um dos turnos seja didático, mas o outro nós temos que ter a arte, o lazer, a cultura e o esporte que hoje está faltando no nosso bairro. Nós temos que levar isso para dentro da escola e isso só é possível com a educação de tempo integral. Obrigado. Antes de encaminhar a próxima pergunta, mais uma vez gostaria de ressaltar que o nosso auditório ele tem algumas regras e vale agora para os candidatos que estão aqui. É expressamente proibida a distribuição dos famosos santinhos aqui dentro das dependências do plenário.
Muito obrigado. Vladimir, o senhor já disse em seus pronunciamentos que o senhor considera o processo eleitoral, nos moldes atuais, como um simples instrumento de manutenção do poder por parte da burguesia. Os diretores de escola, guardadas as proporções, são escolhidos através de um processo muito parecido com o processo tradicional para a escolha de prefeitos. O senhor também é contrário a esse sistema de escolha para as escolas? E qual seria a sua proposta para a escolha de diretor de escola? É bem simples, gente. Primeiro eu quero valorizar a pergunta feita pelos companheiros do CMP, mas me permita discordar, eu acho que há uma diferença. Na eleição da burguesia, nós sabemos que é uma eleição onde os grandes empresários fornecem o dinheiro para alguns candidatos. Por exemplo, eu vou gastar 15 mil reais em toda a minha campanha e tem candidato adversário meu que vai gastar 1,5 milhão de reais. É a luta do tostão contra o milhão, é quase a luta de Davi contra Golias. Então, é bem diferente de uma eleição de diretor. E para responder, a resposta é bem simples. Eu falei aqui no início, toda a comunidade escolar é que vai decidir como vai funcionar a eleição para diretor do colégio. Não pode ser o prefeito. Eu não preciso saber a literatura de cor para fazer um belo trabalho na educação. Eu preciso ter a humildade de ouvir a comunidade escolar. Então, quem vai dizer como funcionam as regras da eleição e quem deve participar ou não, são vocês, os professores, os funcionários de escola, os pais e alunos, que é quem vive a educação no dia a dia. Essa, sem dúvida nenhuma, é a minha proposta, é a proposta do meu partido e da coligação que eu aqui represento. Vladimir, o trabalho de uma escola é uma atividade cansativa e por vezes estressante, que muitas vezes leva o professor a esgotamento físico, emocional, mental. Qual a sua proposta para a questão da saúde do professor e para o atendimento e prevenção para essas mazelas que afetam o cotidiano da nossa categoria diariamente? Primeiro eu queria me solidarizar com vocês e dizer que não é um problema só dos professores. A classe trabalhadora deste país está com problema, enfrenta doenças e a grande maioria deles, hoje só em Passo Fundo tem 30% dos trabalhadores em auxílio-doença. E o que é pior, demora até 4 meses para conseguir marcar uma perícia e fica 4 meses sem receber salário porque está em atestado médico e porque a perícia não saiu e o INSS não paga. Isso só tem uma explicação. A doença é devido ao fato das metas que são exigidas com um número reduzido de trabalhadores em educação. E nós queremos fazer diferente. Eu queria usar aqui uma frase muito conhecida e difundida, principalmente no Oriente Médio, no Japão, onde o imperador só tem uma profissão que ele passa e se curva. É a profissão do professor. E por que que ele faz isso? Porque se ele não tivesse na vida um professor, ele não seria o imperador. O que que eu estou querendo dizer com isso, gente? Não existiria governante sem o professor. Para nós é a mais nobre das profissões e nós temos que tratá-los com carinho e principalmente respeitar o professor. O que que seria do engenheiro, do dentista, do médico, se não existisse o professor? Isso não é discurso, gente. Isso aqui me cobre. E façam um favor a vocês e a essa cidade. Anote aqui cada proposta que está sendo feita na tarde de hoje. E se o cara não cumprir depois de eleito, nunca mais vote nele. É só assim. É só assim que nós vamos começar a mudar este país. Eu estou cansado de ouvir. Nós temos um exemplo bem claro. Nosso governador do estado, quando era ministro,
mandou uma lei, o Plano Nacional da Educação, e hoje, como governador, ele mesmo está entrando na justiça para anular o que ele fez e o que ele assinou. Eu espero que isso na esfera municipal nunca venha acontecer, mas se acontecer, gente, vocês são formadores de opiniões, vocês têm o dever de chamar a sociedade a nunca mais votar nesse tipo de candidato. Obrigado, candidato. Candidato Vladimir, para atender essas demandas educacionais, a gente sabe que precisa de vontade política e recursos. Como já foi falado anteriormente, a gestão atual diz que não há mais recursos para a educação. Supondo-se que isso seja verdadeiro, como é que o senhor pretende resolver essa equação, sabendo-se que, em especial, o seu partido, ele não tem tanta afinidade assim com os grandes investimentos, que segundo a gestão atual é o que dá o diferencial em termos de recursos. Como é que o senhor vai resolver isso? Primeiro, eu quero dizer que é o contrário, gente. Hoje, as grandes empresas, elas recebem isenções fiscais e incentivo de todo tipo. Elas estão recebendo dinheiro para geração de emprego na nossa cidade. Essa política nós temos que inverter. Se nós pegar 50 milhões que foi dado para uma empresa gerar 191 empregos e nós passar para 100 passofundense, dá um belo dinheiro para cada um para poder montar uma floricultura, uma padaria, um açougue, um mini mercado, geraria muito mais emprego, desenvolveria com certeza muito melhor a cidade, sem ter que levar o nosso dinheiro para fora daqui, no caso das multinacionais. Com relação à educação, nós somos a 9ª economia do Estado. O Estado é o 4º Estado da nação, que é a 6ª economia do planeta, ou seja, nós somos uma cidade de primeiro mundo. Nós somos uma cidade de primeiro mundo e arrecadamos muito dinheiro com impostos. É dinheiro suficiente para dar moradia, educação, para dar saúde e transporte coletivo de graça, como na grande maioria das cidades europeias, onde não só o ônibus, mas o metrô, o trem é completamente gratuito. Só que lá, gente, se alguém for pego do país com dólar na cueca, certamente vai para a cadeia e vai ficar na cadeia. Aqui não. O que faz faltar dinheiro para nós aplicar nos problemas sociais é a impunidade, é a roubalheira. Nós estamos cansados de ouvir todo dia na televisão a história do mensalão. Está acontecendo isso na nossa região também. Hoje de manhã a gente foi surpreendido com algumas notícias pelos meios de comunicação. E principalmente uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Nós somos contra os políticos que querem formar carreira e ganhar dinheiro na política. E aliás, eu quero fazer um convite aqui a todas as pessoas de bem, as pessoas honestas, aquelas que querem construir uma cidade diferente, tem que vir e se juntar a nós. Não podemos deixar só aqueles que querem encher o bolso virar político, porque se isso acontecer, o dinheiro do imposto vai continuar enchendo o bolso de meia dúzia. Então nós precisamos trazer para a política aqueles e aquelas que sonham com uma cidade diferente, para deixar para o nosso filho, para deixar para o nosso neto, para deixar para as pessoas que nós amamos. E reduzir drasticamente o salário de cada político nesse país. Vai começar a sobrar dinheiro para nós investir na educação. Vladimir, a meta 17 do Plano Nacional de Educação, PNDE, diz valorizar os profissionais do magistério, das redes públicas e da educação básica, a fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, obedecendo desta forma o princípio da isonomia
Os professores municipais têm hoje um salário menor comparado com os outros colegas de outra categoria. O senhor, como prefeito, pretende resolver essa questão no seu governo? E como fará? Olha só, gente, eu me sinto muito à vontade para responder, porque nos últimos 20 anos da minha vida, no mínimo, eu fui sindicalista. Peguei a bandeira do CEPER, sindicato, e estive em cada greve da categoria de vocês, em cada uma delas. E fui solidário na prática, no dia a dia da luta que vocês travaram nesse estado e nessa cidade. E eu não tenho nenhuma dúvida, gente. Eu quero me solidarizar por 2 motivos. Primeiro, vocês enfrentaram duras batalhas de até 90 dias. E vocês foram vítimas do maior estelionato eleitoral que tem história esse estado. Muitos governadores se elegeram prometendo que para o magistério ia ter o paraíso. E vocês estão enfrentando o inferno do baixo salário. Se é verdade que nós temos uma classe trabalhadora muito mal paga, onde a média salarial é de R$ 750, é verdade também que um professor com 20 horas não passa disso. Ou seja, vocês recebem o menor salário de todas as categorias de trabalhadores para uma carga de 20 horas. Inacreditável, gente. Inadmissível. Qualquer país que diz que é a 6ª economia do mundo teria que ter vergonha de anunciar enquanto está o piso do magistério do Estado, do país, e ainda vocês brigam muito com os governantes para cumprir isso que eu acho que é o mínimo. Nós precisamos sim lutar pela isonomia salarial, não só porque a educação deve ser a base de uma sociedade, mas porque é direito da classe trabalhadora de, no mínimo, receber salário igual para formação igual. E o professor, sem dúvida nenhuma, se alguém tiver que ter privilégio, não pode ser os cargos de confiança, o vereador e o secretariado, mas sim quem trabalha a educação, que é quem vai dar educação para os nossos filhos, que é quem vai construir a sociedade do nosso sonho. Agradecemos a sua presença, candidato, e o senhor tem 1 minuto para as suas considerações finais. Eu quero fazer um chamado a todos vocês que são formadores de opinião, agradecer vocês por terem me ouvido e dizer que estão dizendo por aí que eu tenho as melhores propostas, que eu sou o melhor candidato, mas que eu não vou ganhar a eleição porque eu estou muito abaixo nas pesquisas. E eu quero dizer para vocês o seguinte: até hoje ninguém recebeu nenhum voto. A eleição é o dia 7 de outubro. Até lá está todo mundo com 0 voto. Não foi instalada uma urna sequer ainda. E quem levar mais voto para a urna? E quem levar mais voto para a urna vai ganhar a eleição. Então não espere 4 anos para começar a mudar a história da tua cidade. O momento é agora. Eu sou candidato em 2012. Daqui 4 anos eu não sei o que vai acontecer nesse país. Esse é o recado que eu quero deixar para vocês e chamar todos vocês a votar naquele que tem a proposta de democratização do ensino, democratização da educação e que usa a educação como base da sociedade que queremos viver. Muito obrigado, um abraço fraterno a todos vocês. Obrigado, candidato. Obrigado. Continuando com as nossas atividades, mais um recadinho de utilidade pública. Os colegas que deixarem o ambiente antecipadamente ou no final do nosso evento, por favor, levem com vocês todos os papéis e propagandas que estiverem por aí, porque foi um pedido. Tá bom? Muito obrigado. Gostaríamos de receber aqui no palco o candidato Oswaldo Gomes, representando a coligação Unindo Gerações.
Candidato Oswaldo, seja bem-vindo ao nosso evento. E nós gostaríamos de iniciar dando ao senhor 2 minutos para a sua apresentação e, nesse mesmo tempo, responder a pergunta: por que o senhor é o melhor candidato para os professores e para a educação municipal? Inicialmente, boa tarde a todas e a todos. Obrigado. Quero dizer a vocês que é a terceira vez que eu participo de um encontro como este. A primeira vez ocorreu em 1992, depois no ano 2000. E em todas as vezes a gente conseguiu transmitir um pouquinho daquilo que a gente pretende fazer e realizar como prefeito do município de Passo Fundo. Em 92 até houve um fato engraçado, porque eu era o menos indicado a vencer as eleições, que acabou acontecendo, e isso permitiu com que a gente pudesse até ter avanços maiores do que nós mesmos imaginávamos, né? Avanços que eu vou comentar ao longo da nossa explanação aqui. Eu posso te dizer que me considero em condições, pela experiência adquirida, pelo conhecimento e por tudo aquilo que a gente já conseguiu fazer, não só pela educação, mas por todo o município e por todo o povo de Passo Fundo. Nós sabemos que existem inúmeros problemas, nós sabemos das inúmeras dificuldades que nós vamos enfrentar e que vocês também enfrentam, mas temos a certeza que se nós conseguirmos fazer aquilo que já se fez antes, que foi uma união de todos em favor do crescimento da classe, em favor do melhor atendimento dos nossos jovens, das nossas crianças, em favor de um respeito entre o executivo e o grupo de servidores municipais, seguramente isso vai contribuir para que a gente consiga fazer um bom governo, porque eu só vou conseguir fazer um bom governo juntamente com o meu vice-prefeito, Rafael, com os nossos secretários e os nossos assessores, se nós conseguirmos fazer uma parceria com o funcionalismo municipal, e vocês estão incluídos nisso. Por isso eu tenho a certeza e me coloco como uma das alternativas mais viáveis em razão de todo o conteúdo que eu acabei de colocar. Oswaldo, 2 reivindicações ficaram pendentes das últimas negociações entre CNP Simpasso e a atual gestão. Trata-se de questões das concessões da licença prêmios e do pagamento do auxílio transporte. Caso o senhor venha assumir e ser eleito o governo, como o senhor consegue resolver essas questões? Bom, inicialmente, nós, em 2004, quando estávamos deixando a prefeitura, no último ano de governo, nós abrimos as portas da prefeitura no início da campanha política para que todos os candidatos a prefeito tomassem conhecimento da situação financeira da prefeitura e de tudo aquilo que interessasse os candidatos para usar no programa de governo. Atualmente nós não temos conhecimento disso. Então a gente começa a ter algumas dificuldades com relação a alguns itens importantes. Por exemplo, a licença-prêmio. Eu não sei como a licença-prêmio está sendo paga ou se está. Eu ouço falar de sorteios que foram feitos, né, para que os professores, por exemplo, nós estamos aqui, vamos falar de professores, né? Porque os professores pudessem receber, não sei se receberiam em valores ou se haveria compensação com dívidas e se tirariam as licenças prêmios em descanso. Eu, até para adiantar um pouquinho nesse aspecto, na questão da licença prêmio especificamente, e lógico, a gente vai ter que sentir como está a situação financeira do município, mas eu sou a favor de que seja pela antiguidade. E na questão do Vale Transporte, para me posicionar melhor aqui, ele é pago e é através de vale mesmo. E seria para incluir na folha. Candidato, para clarear um pouquinho, nós tivemos da última gestão, da atual gestão, uma proposta para o pagamento em dinheiro. Só que esse valor ficava muito aquém do valor real da passaginha. Então, nossa pergunta é o seguinte: no seu governo, o senhor vai nos pagar o valor integral da passaginha em dinheiro? Basicamente é isso. Quanto custa para dar a passagem para o professor? Que se transfira o mesmo valor. Tem coisas que não são negociáveis.
Não é... A gente brinca dizer casa de turco, com todo respeito ao turco, mas tem coisas que não são negociáveis. Por que tirar vantagem? Se o meu custo é 10, passa a ser os 10. Candidato, ainda nessa questão... Eu vou aproveitar o gancho da colocação do colega ali. Oswaldo, se o município sai do caixa 200 mil reais para passagem, por que não repassar aos professores 200 mil reais? Mas ele vai pagar a empresa. Exatamente o que eu coloco. É essa que a pergunta que eu estou fazendo para você. Exatamente. E, aliás, é melhor para o município, inclusive, passar os recursos do que comprar passagem. Nós já tivemos casos no passado até de assalto, de roubo de passagens, enfim, de tantas coisas. Tu evita uma porção de transtornos repassando o valor, é a mesma coisa. Candidato, ainda sobre essa questão, eu acho que ela é oportuna estendermos um pouquinho. A informação oficial que nós temos é que na sua gestão o senhor pagou deu só uma concessão para a licença. Nós temos essa informação oficial, que o senhor na sua gestão, nos seus 8 anos, pagou apenas uma licença prêmio. Isso é fato? Só essa é a informação oficial. Só uma... Bom, são mais de 8 anos, 10 anos. Seguramente eu acho que é um número, então, que fosse nenhuma, mas um só. Não é verdadeira. Seguramente não é verdadeira essa informação. Muito obrigado. Eu quero até fazer uma colocação em cima da questão da licença prêmio. Quando nós assumimos a primeira vez, em 93, havia já uma confusão também com relação a licenças prêmios. E nós começamos a pagar de acordo com a antiguidade. E naquele período a gente pôs em dia praticamente zeramos a situação de licenças prêmios. No segundo governo, num determinado momento, nós tivemos uma interferência do Tribunal de Contas com relação às licenças prêmios. E esse posicionamento do Tribunal de Contas, que depois me parece foi mudado, mas esse parecer do Tribunal de Contas, que eu quero depois comentar com vocês a respeito do Tribunal de Contas, esse posicionamento deles levava no seguinte, que a licença prêmio não deveria ser comprada ou paga, e sim que fosse gozada. Então era um posicionamento. E eu tenho 30 segundos, mas na próxima pergunta eu respondo mais um pouquinho sobre essa questão do Tribunal de Contas. Tá bom, tá ok? Oswaldo, óbvio que é uma curiosidade com relação ao novo secretário de Educação. Nós gostaríamos que o senhor nos expusesse se o senhor já tem esse nome, e se não tem, pelo menos o perfil desse novo secretário. E a pergunta que cabe ao senhor é se ele será um professor ou não. E emendando a pergunta, se o senhor e esse secretário receberão o CMP e o Simpasso para tratar de todos os assuntos pertinentes aos professores. Bom, com relação, eu vou só colocar, com relação ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas é um órgão de assessoramento da Assembleia Legislativa. Só que o tribunal está agindo como um tribunal. E os administradores públicos têm tido dificuldade, eu mesmo tenho. Eu tenho recurso para ser devolvido aos cofres públicos relativos ao pagamento de insalubridade a motoristas que trabalhavam com caminhão do asfalto. Um dos motoristas ganhou na Justiça do Trabalho o direito de insalubridade. O prefeito Júlio Teixeira, em 1997, deu a todos. Abriu processos internos para evitar que todos fossem na Justiça do Trabalho, o que é correto. O que é correto. O próprio Ministério Público diz que é correto. Mas o Tribunal de Contas, nas contas de 2001, entendeu que estava certo, 2002 que não era certo, 2003 entendeu que estava certo de novo, 2004 nós criamos uma lei como eles queriam. E, no entanto, eu não consegui me livrar do problema e tenho que devolver os recursos. Então, a questão do Tribunal de Contas hoje é o maior espinho que tem na vida dos prefeitos e todos os administradores públicos. E nós vamos abordar mais assuntos ali pela frente com relação a isso. O perfil do secretário. Meu primeiro secretário, e passou acho todo o nosso primeiro governo, foi Antônio Cortes Amantino. Ele foi professor de muitas de vocês aqui. E eu acredito que a gente teve um crescimento fantástico, né, em todos os aspectos, até de melhoria salarial e vantagens, a unidocência vem dele, né, o Vale Alimentação não, foi uma negociação com o sindicato, a questão do Vale Alimentação, a qualificação dos professores, inclusive com financiamento público, também vem do Antônio Amantino. No segundo governo, o meu secretário, por quase todo o governo, foi um professor municipal, Jorge Tomé. E, posteriormente, ele se licenciou para concorrer, assumiu o Cristiano Candaten, que hoje é procurador do município, é um funcionário do município. A minha intenção é de que
o próximo secretário venha do quadro de funcionários da Prefeitura. Até por uma questão também que nós vamos abordar logo na frente quando se falar em reposição salarial, e eu quero mostrar para vocês que nós vamos fazer o máximo para enxugarmos, né, essa dependência que tem aí do percentual. Do quadro, o senhor diz do quadro funcional ou dos professores? Não, do funcional em geral. Do quadro funcionário em geral. Pode ser qualquer outro professor, pode ser né? Tá bom, muito obrigado. Oswaldo, qual é a sua proposta para os alunos incluídos, principalmente aqueles com idade avançada, para a sua série, o que tem deficiência, que não permita frequentar a escola regular? Ainda sobre este assunto, como o senhor vai tratar da questão dos monitores e da estruturação das escolas que lidam com esses alunos especiais? Bom, na verdade, esse é um problema difícil que acaba na mão do professor, né? A gente, até pelo fato desse aluno estar com idade avançada, porque ele tem algumas dificuldades de aprendizado. E participando da aula normalmente como os outros, há uma dificuldade, né? E eu tenho a certeza absoluta que nós temos que ter monitores para atender essa questão dos alunos, monitores qualificados, sem dúvida nenhuma, para atender a questão desses alunos que estão incluídos e inseridos nessa situação. Eu não sei de precisar o número de alunos, isso vocês até que podem me informar, e seguramente com o tempo a gente vai ter essa informação. Mas a Prefeitura tem que ter alguns cuidados, e principalmente na questão da Secretaria de Educação, para que a gente possa ter propostas possíveis de serem atendidas. A gente está diante de uma situação que ela é um pouco ainda nebulosa para nós todos, diante daquilo que eu falei no início. A gente tem ideia de comprometimento da arrecadação com folha, pelo que diz o Tribunal de Contas. Então, eu vou me basear em cima disso. Mas, seguramente, não tem condições de permanecer como está o professor sendo responsável pela situação dos alunos normais e mais os incluídos. Então, possivelmente aí a gente vai ter que providenciar na contratação de monitores qualificados, sem dúvida nenhuma. A gente vai reduzir algumas questões de um lado, mas nos outros tem que ceder para que a gente possa dar um atendimento melhor, né? Para toda a rede, inclusive. Obrigado. Candidato, educação infantil é o tema agora. Na sua campanha a gente tem ouvido alguma coisa, mas nada muito específico. Nós gostaríamos de aprofundar essa questão. Primeiro lhe perguntando, como o senhor fará essa ampliação da educação infantil, já que é uma exigência legal do Plano Nacional de Educação, que deve se dar ainda na sua futura gestão provável? Como será também a sua política de infraestrutura, já que temos escolas em péssimas condições? As crianças serão atendidas em condições adequadas ou haverá o que nós chamamos de enturmação? E ainda, o senhor garantirá o número adequado de professores e assistentes? E se esses assistentes e professores serão concursados ou contratados, cooperativados? Como é que vai ser esse sistema? Bom, inicialmente, eu posso garantir a vocês que nós temos toda a condição de investir na rede de escolas de educação infantil, que é o maior problema hoje apontado pela população no que diz respeito à educação. Essa é a maior reclamação, inclusive quando a gente participa de atividades junto a grupos de terceira idade, a gente recebe reclamações das avós, dizendo que elas querem ser só avós e não babás dos netos, porque tem as questões onde as crianças ficam 4 horas e as outras 4 horas os avós têm que ficar, e aí atrapalha inclusive a participação deles nos grupos de terceira idade. Avô é avô, eu sou avô, a gente não tem que ficar cuidando ou educando o neto, a gente tem que curtir o neto. Então, nós já construímos no nosso último governo de 4 anos diversas escolas de educação infantil. E vocês conhecem as escolas, né, como elas foram construídas, os espaços. Tem a escola da Hípica, da Fátima, que faltava só uma parede para ser concluída, porque tinha uma casa velha de madeira, mas foi construída e os recursos para terminar ficaram à disposição da administração que entrou depois de nós. Da mesma forma, no Leonardo William, construímos também escola infantil aí na Petrópolis, já num sistema diferente daquele, porque aquele já foi uma modernização. Então, na questão da escola infantil,